Vamos lá, primeiro parágrafo, hoje iniciando um novo assunto. Tá? Você pode abrir aí a sua confissão no capítulo 11 dela, tá bom? Sobre a justificação. Tá aqui, capítulo 11. Justificação. Página aí, irmãos? 58, capa preta, capa branca? 52, tá bom? Tem essas duas versões. Aí quem tem a Bíblia reformada já tem a confissão nela, tá bom? Então aqueles que estão aqui na primeira vez, a confissão de fé é a nossa forma de ver as doutrinas bíblicas, né? É através da confissão que ela amarra todas as doutrinas, mas ela sempre nos direciona para a Bíblia, tá? Para exemplificar e explicar a nossa maneira de enxergá-las, tá? Então hoje estamos no capítulo 11, volta lá rapidinho. É melhor eu ir mudando aqui, né? Cadê o... Aqui do lado, né? Eu vou mudando aqui pelo controle. Tá? O capítulo 11 vai falar sobre a justificação. Tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa doutrina, né? Mas é uma das doutrinas-chave do Evangelho. O Evangelho se resume nesta doutrina, da justificação somente pela fé. Essa doutrina já foi abordada aqui nos cultos de doutrina, né? Nas quartas-feiras. O Taboão também conseguiu já ter essa doutrina lá explicada e ainda harmonizada com o livro de Tiago, que é as obras, né? Então a nossa confissão também adota essa doutrina. Exposição sobre ela na confissão, né? O texto desse capítulo da confissão é quase idêntico à da confissão de Westminster. A confissão de Westminster é uma outra confissão adotada pelos nossos irmãos presbiterianos, né? E eles têm também amarradas ali várias doutrinas, e o texto deles é muito semelhante ao nosso. As únicas alterações são algumas breves interpolações introduzidas a partir da Declaração de Savoy, que também é muito semelhante à nossa, outra confissão, mas essas pequenas alterações nada afetam em substância na doutrina em si, tá bom? Esse fato sublinha a total concordância de seus escritores com a doutrina da justificação defendida por Lutero e de toda a reforma protestante, tá bom? O nome da nossa igreja, a Igreja Batista Reformada, porque muitas das nossas doutrinas e forma de ser igreja vem dessa raiz histórica, né? Somos uma igreja histórica, adotamos confissões, né? Então temos uma forma diferente do que as igrejas contemporâneas têm de ser. O espaço nos permite apenas concentrar a nossa atenção em 5 das questões mais importantes relacionadas com essa doutrina crucial e que nós vamos ver ao longo do estudo dessas questões, tá bom? E eu lancei aqui esse slide onde fala sobre a necessidade. Qual que é a necessidade de conhecer essa doutrina? A doutrina da justificação nos leva à questão central da religião. E a religião nossa é o cristianismo. Como posso ser justo diante de Deus? Então, aqui tem uma série de perguntas que você deve saber responder. Como posso ser justo diante de Deus? Aí você já tem que responder também, o que é ser justo? O que caracteriza uma pessoa justa? Uma pessoa boa? O quê? Não valorizemos a justificação até considerarmos os problemas envolvidos nessa questão. Deus é majestoso em santidade e justiça? Uma pergunta. Como que você enxerga Deus? Como que você enxerga a santidade de Deus, a justiça de Deus? Você só vai entender esta doutrina tendo um conceito correto de quem Deus é. Ele é aquele que não terá o culpado por inocente? A justiça de Deus leva a isso? Ele olha para quem é culpado, e outra pergunta que vem através desta: quem são os culpados? Quem que Deus olha e fala, você é culpado e você é justo? Quem são essas pessoas? Porque hoje o que se prega por aí é que Deus ama todos, né? Deus ama todas as pessoas. Será que realmente é assim? Quando eu olho para a justiça de Deus, quando eu olho para a santidade de Deus,
E ainda assim, será que sua pureza imaculada, ou seja, santidade, sua santidade ardente e a sua ira flamejante são uma realidade? Será que Deus se ira? Será que Deus ele realmente tem esse atributo da santidade tão elevado que faz com que muitos não consigam se aproximar a Ele? E se alguns conseguem, como eles conseguem? Por outro lado, será que nós somos pecadores malignos e culpados? Será que existe culpa em nós? Será que existe algo que nos condena? Será que merecemos plenamente o salário do pecado e a morte? Se respondermos seriamente a tais questionamentos, e você precisa responder isso, então realmente apreciaremos a pergunta que segue: como podemos ser justos diante de Deus? A Bíblia nos confronta com essa pergunta de forma muito clara. O julgamento injusto é uma abominação para Deus. Ele é um juiz e deve julgar com justiça. Se esse é o caso, como poderemos escapar da sua condenação eterna? Então, amados, quando eu penso em justificação, esse é um termo que até mesmo a cultura secular ela utiliza, né? Ser justo, né? Ser justificado, ser realmente condenado, que é o oposto da justificação. Então eu devo pensar nessas perguntas e trazê-las para o meu âmbito, para a minha vida. O que me torna culpado e o que me torna justo. E é isso que procuraremos aqui responder nesse estudo. Tem alguns textos aqui, Salmo 130, verso 3, que diz o seguinte: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? O salmista ainda, o Salmo 143, verso 2 diz: mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Romanos capítulo 3, verso 19 e 20 diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Tá? Então aqui em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo ele dá alguns sinais. Ele fala que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. E nós sabemos que a lei de Deus é o que justamente nos condena. A lei de Deus é o que desperta em nós os pecados, e a lei de Deus é o que imprime também quem Deus é. A lei fala: não matarás, não adulterarás. E tudo isso traz um pouco do que Deus é, do seu caráter. Se ele fala não mata, é porque ele é pró-vida. É porque ele ama a vida, ele é compassivo com os seres humanos, e ele espera que nós se enquadremos a isso. Mas o homem mata. O homem, ele procura fazer danos às outras pessoas. Procura. Então nós vemos que mesmo obedecendo aquilo que ele quer, isso não nos coloca no estado de justos. Aí vem uma grande pergunta: poxa, pastor, e agora? Se nem obedecendo a lei dele, como que eu serei justo diante do Senhor? Veremos isso. Vamos ver o texto da confissão? Esse aqui é o texto da confissão, tá? Você pode conferir aí na sua. Olha só o que diz aqui o texto do primeiro parágrafo. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, porque qual foi o capítulo anterior? Sobre qual tema? Chamado eficaz. Como Deus chama as pessoas para esse reino de luz. Como que ele efetua a salvação nos indivíduos. Aqueles a quem Deus chama eficazmente,
ele também livremente justifica. Não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justos. As suas pessoas como justos. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo. Não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica. Não é a fé que te justifica. Não é o arrependimento que te justifica. O que nos justifica é um só: Jesus Cristo. Mas pela imputação, perceba, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei. O que Paulo disse lá em Romanos 3? Ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. A nossa obediência. Qual que é a obediência que ele aceita? Segundo a confissão, a obediência ativa de Cristo. Porque como que é a nossa obediência, irmãos? O que Tiago diz? Se obedecermos a 9 mandamentos, cumprimos 9 mandamentos e descumprirmos um, o que acontece? Toda a lei, nós estamos culpados diante de toda a lei. Mas Cristo obedeceu ativamente toda a lei, a obediência passiva em sua morte, porque ele tem poder tanto para dar quanto para retomá-la. João capítulo 10, ele diz isso, texto que estamos aqui abordando nos cultos. Por isso que a morte de Cristo ela foi passiva. A obediência de Cristo foi ativa. Sua completa e única justiça pela fé. Fé é esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Tá? Então aqui está o texto, né, base que vai dar abertura hoje nesse capítulo. E depois os nossos irmãos aí, Felipe e o Gessé, darão continuidade, tá, nesta exposição. Tá bom? Uma justificação livre. Foi isso que disse a confissão? Olha lá, livremente justifica, correto? Então vamos lá. Uma justificação livre. O que isso significa? A confissão, inicialmente, vocês perceberam que ela liga o capítulo 10 ao capítulo 11, qual estamos, né? Aqueles a quem Deus chama eficazmente. Então ele está falando lá do outro capítulo, que já estudamos. E tem ali, irmãos, uma citação de Romanos 8,30. Mas a Assembleia se sentiu livre, Assembleia que eu digo entre os batistas, né? Quando redigiram a nossa confissão. Se sentiu livre para explicar o que Paulo está prometendo, a bênção da justificação para todos aqueles a quem Deus efetivamente chama. O apóstolo está prometendo que se você foi predestinado para a vida eterna, você será chamado a Cristo. E você será então justificado. Detalhe que você será justificado por Cristo. Pelas obras dele, mediante ele. Como Paulo disse em outra parte na carta aos Romanos, quando Cristo nos justifica, ele nos justifica livremente. Amados, quando nós vemos essa palavra livre, né, por espontânea vontade, por livre vontade, isso significa uma ação soberana de Deus. Uma ação que ninguém o repreendeu, ninguém o coagiu, ninguém o forçou a fazer algo. Mas ele fez por livre e espontânea vontade. Por essa livre justificação, um dom tão valorizado é que esta sessão investe tempo e o espaço para explicar a matéria, tanto negativa quanto positivamente. Primeiro, ela nos dá a definição, esclarecendo o que é a justificação e também o que não é. Não sei se vocês perceberam isso no texto. Ela fala o que é e ela também fala o que não é. Se você fizer uma leitura cuidadosa, a Assembleia dos Batistas se preocuparam com isso. Tá bom? Identificando, e segundo, né, nos é apresentado o fundamento da justificação.
identificando claramente as bases sobre as quais somos justificados e a base sobre a qual estamos. E terceiro, somos informados o que é e o que não é essa justiça. Finalmente, somos informados nos termos mais simples possíveis como recebemos essa grande bênção. Tá bom? Então isso aqui é apenas um apanhado sobre o texto que foi lido. Eu citei Romanos 8,30, aqui está o texto. E aos que predestinou, também chamou. Ali envolve o chamado eficaz. Né? Chamamento é o próprio Evangelho. Chamamento é você receber a palavra de Deus e você ser atraído até Cristo. E você começar a despertar vontades em querer abraçá-lo, a segui-lo, a amá-lo. E isso é uma ação soberana do Senhor. E isso é feito, amados, através de uma predestinação. Deus predestinou aqueles que também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Então aqueles que estão em Cristo serão glorificados no tempo futuro. Romanos 3:24 fala, sendo justificados, olha só, gratuitamente, por sua graça. O termo livre graça, ela vem justamente dessa gratuidade, né, que se fala? Gratuito. Acho que é isso mesmo. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então vamos lá, o que não é justificação, e aqui é muito importante, tá? É Deus quem justifica e Ele o faz livremente, como vimos. Nada necessitando de nós. O termo livremente também engloba que nada necessita em nós. Por isso é graça. Mas temos indagações. Como Deus justifica livremente? Embora uma livre justificação seja conveniente, e se acharmos que podemos contribuir de alguma forma. Afinal, os professores católicos romanos argumentam que Deus infunde justiça em nós, e então nos declara justos, porque, na verdade, Ele nos torna justos. Isso é um ensino, amados, católico romano, e também com o teor arminiano, que vocês vão ver. Não é possível para Deus nos justificar com base na graça e a justiça que Ele opera em nós. Então essa visão é mais ou menos assim. Deus, Ele olha para o indivíduo, Ele infunde graça no indivíduo, no caso justiça em nós, e a partir dessa justiça que Ele infunde em nós, Ele nos declara justo. Então, quem que é o eixo da justificação? É o homem. O homem, através dessa graça que é colocada em nós, somos declarados justos. Tá bom? Uma resposta adequada para o ensino católico romano envolve a ideia que Deus, de fato, nos torna cada vez mais justos e santos. Então, a justiça, segundo os católicos, irmãos, e a doutrina herética dos arminianos e também católicos romanos, é que o homem se torna justo. O homem consegue se justificar diante de Deus. Através do quê? Obras, feitos, atitudes. Por isso existem os atos de penitência dos católicos. Já viram isso? Subir escadarias de joelho. Porque eles acham que podem acumular obras. E quanto mais obras eu acumular, mais benfeitorias eu fizer, mais condições eu terei diante de Deus. Justificação. E onde fica Cristo nisso? Onde fica Jesus nisso, irmãos? A Bíblia geralmente dá a isso o nome de santificação. Santificação não é justificação, irmãos. Santificação é um outro processo daqueles que já foram justificados. Então, ser justificado é um ato exclusivo e livre de Deus. Ser santificado também. É Deus quem nos santifica, mediante sua palavra. Mas digamos que a santificação é um ato posterior à justificação.
É o processo, é a caminhada cristã, é o aprendizado cristão. Que o Espírito Santo vai operar em nós mediante a leitura da palavra, o conhecimento salvífico do Senhor. Mas esse processo de santificação sempre é incompleto nesta vida. Nesta vida seremos 100% santos, irmãos? Impossível. Todos os dias pecamos. Todos os dias temos pensamentos contrários. Brigamos com os maridos, com as esposas. Não brigamos, irmãos? Esposas com os maridos. Os filhos despertam a ira em nós. Pecamos também. Ou seja, esse processo ele é perfeito quando olhamos para Deus, mas para a eficácia em nós sempre estamos ali, oscilando entre o bem e o mal. Às vezes radicalmente incompleto. Por isso, uma demonstração de sabedoria e honestidade é afastar o débil estrado da nossa própria justiça e nos sustentar em algo melhor. O fato é que nesta vida, até mesmo os santos continuam pecadores. E a Bíblia ela é maravilhosa nisso. A Bíblia esconde os pecados dos santos. Quantos pecados de Pedro você consegue relatar? Quantos pecados de Paulo você consegue relatar? E de Davi? Então a Bíblia ela não tem por que esconder o pecado desses homens, porque eles são tão homens quanto cada um de nós. Mas o que muda as nossas vidas é o ato de Cristo, é a justificação em Cristo. É isso que muda tudo para nós. O fato é que nesta vida até mesmo os santos continuam pecadores. Por isso é que Paulo pode dizer à antiga igreja romana que Deus, na verdade, justifica os ímpios. Romanos 4:5. Quem somos nós na igreja? A igreja são pecadores se reunindo, porém justificados em Cristo. Não somos perfeitos. As pessoas gostam às vezes de olhar para nós e falar, vocês acham que vocês são os santos, né? Vocês são, né, os perfeitos. Não, pelo contrário. Somos miseráveis pecadores que necessitam da graça de Deus. E é aqui onde eu vou encontrar essa graça. É aqui onde a palavra está sendo ministrada e é aqui que eu vou buscar esse aperfeiçoamento. Então, estar na igreja não é um motivo, irmãos, para nós de vanglória. Não. Nós nos vangloriamos, nos gloriamos, como diz as Escrituras, no Senhor. Mas nós não temos motivos nenhum para se gloriar em nós, no que fazemos, no que temos. Porque até mesmo a igreja foi comprada por Cristo. Pelo seu sangue, entende o que eu estou dizendo? E nós? Nós apenas recebemos aquilo que Ele nos dá gratuitamente. Isso é graça. Significado da justificação. A consideração desse ponto importa a nós por causa do catolicismo romano. A confissão, amados, ela bate muito nessa tecla, tendo em vista o período em que ela foi elaborada também. Mas isso não significa que ela não é aplicável hoje. Porque hoje existem outros revestimentos, né, do catolicismo romano nas igrejas. Quantas igrejas você conhece? Que a pessoa fala, não, você tem que vir para a igreja, você tem que fazer isso, se você não der dízimo, se você não fizer outra coisa, você não é salvo. Tudo isso é salvação por obras, irmãos. Tudo isso são tentativas da pessoa se achar justa diante de Deus. Tanto se você tirar a pessoa daquilo que ela faz, ela perde as estribeiras. Ela perde o sentido da vida dela. Tem gente que tirar isso aqui, ó. O violão que ela toca na igreja, acabou. Então, amados, tudo isso é falta de confiança no Redentor. Tudo isso é falta de centralidade em Cristo e você ter uma visão correta de quem você é diante dele. Você só vai ter necessidade de Cristo quando você entender quem você é. Continuando. O catolicismo romano, qual ensina que justificar é fazer alguém uma pessoa boa. Quem é bom aqui? Diante de Deus. Mas Deus levantou a mão, né?
Dá-lhe uma natureza santa, uma disposição ética, amorosa. Aí eu te falo, você está na igreja para você ter essa disposição boa, ética, amorosa. Eu conheço um monte de gente que está fora da igreja que tem uma conduta correta. Não mata ninguém, não fala mal de ninguém, paga as contas em dia. Você conhece também? Com certeza. Ainda fala, né? Melhor do que os crentes isso aí. Mas a gente não é justificado pelas nossas obras, irmãos. E a palavra é clara que até mesmo as prostitutas, as meretrizes, nos antecederão no reino dos céus. Cristo veio para pecadores, para homens ruins, para aqueles que estão perdidos, não para quem é justo, não para quem é bom. Então, amados, embora até mesmo o uso comum da palavra justificar ou justificação seja frequentemente oposto a esse significado, comumente só precisamos nos justificar quando não fazemos algo que seja bom. Quando que você aplica essa palavra, justificar? Quando você comete algo ruim, não é? Aí você precisa se justificar. Mas não é sobre isso que a Bíblia fala. Não é sobre esse tipo de justificação que nós estamos dizendo. Esse mesmo significado é refletido no uso dessa palavra nas Escrituras com referência a assuntos seculares, o que confirma essa compreensão da palavra ao utilizá-la como o oposto de condenação. Obviamente, condenar não significa tornar alguém injusto, mas pronunciar ou declarar que ele é injusto. Além disso, Romanos capítulo 8, nós já lemos um pedaço, do 33 ao 34, retrata um contexto judicial. E é aqui que as coisas começam a ficar mais claras para nós. Observe a expressão: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Perceba, acusação. Quem levantará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Então você vê que é um contexto em Romanos 8, que foi citado e utilizado pela nossa confissão, um contexto judicial. Então, veja, a justificação não é uma mudança em nós. Não é uma mudança em nós. É um veredito sobre nós. No ato da justificação, Deus age como juiz, não como cirurgião, que abre e muda alguma coisinha em nós. Justificação não se diz respeito, amados, no homem. Uma mudança intrínseca no homem. Isso é outra coisa. Ela ocorre? Ocorre na santificação. Mas quando eu estou falando de justificação, eu estou falando sobre um veredito judicial. Existem duas coisas a qual eu já ensinei aos irmãos, que é a condição do homem e o estado do homem. Correto? Condição, estado. Vamos entender estado. Quando você vai lá numa empresa preencher lá aquele formulário de sempre, né? Ou em qualquer outra área, né? Vai no hospital, lá te pergunta estado civil. Correto? Aquilo é um estado diante da justiça. Qual que é esse estado civil? Casado, solteiro, né? Divorciado. Tem vários tipos de estado civil. E diante de Deus, quais são os dois únicos estados que o homem pode ter diante de Deus? Um estado judicial, porque ele é o juiz. Condenado ou justificado. Perceba que não é nada dentro de nós, então. É um estado de Deus olhar para nós, e nós temos que estar em Cristo para sermos justificados. Tá bom? Nós vamos entender o que é melhor esse estar em Cristo. O que é isso? Tá? Então, o que é a justificação? É um estado judicial, um veredito sobre nós. A maneira como Deus justifica o mundo ímpio, ou parte dele, é esquecendo os seus pecados. Como que ele pode? Porque se nós olharmos para nós, irmãos, principalmente se eu aplicar os 10 mandamentos, né? Se eu olhar diante de nós e pensar num tribunal, porque todos nós um dia estaremos nesse tribunal. Você vai morrer um dia. E você tem uma alma, irmãos.
Então isso será levado em conta, né? Você se apresentará diante de Deus. Como? Essa é a questão. Como? Com qual estado? Porque a Bíblia diz que seremos julgados conforme as nossas obras, né? Conforme aquilo que fazemos. Mas sabemos também que as obras requeridas de nós, Cristo, perguntaram isso para Cristo, quais são as obras requeridas para estarmos no reino dos céus? E Cristo responde de que forma? Que creiam no Filho de Deus. Essas são as obras requeridas do homem. Então o estado judicial se resume em Cristo, irmãos. Ou não em Cristo. Só existem esses dois. O perdão dos pecados é a alegria dos cristãos. Somos abençoados se nossas iniquidades são perdoadas e nossos pecados são cobertos. Olha só o que diz Romanos capítulo 4, versos 6 a 8, e também tem algo muito semelhante, 2 Coríntios 5,19. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí você pensa, como que Deus pode fazer isso? Nós pecamos todos os dias. Como que é possível Ele olhar para nós e não considerar os nossos pecados? Essa é uma alegria sem comparação. Computar todos os nossos pecados e então saber que Deus nunca irá computá-los contra nós. Mas isso é possível? Porque houve alguém que não conheceu pecado algum em sua própria vida e ainda assim foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5, versos 19 e 21. Ele carregou o terrível peso dos nossos pecados e então foi esmagado pelas nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. Então veja o significado único e redentivo. Mas se justificar significa declarar justo, como Deus pode declarar homens injustos? Se você for no tribunal, se por exemplo matarem o seu filho, matarem a sua esposa, aí levarem você para depor, levarem você perante um júri, e está lá o bandido, e você fala, não, foi ele que matou. Aí o juiz fala, esse homem aí está livre, eu não o culpo, pode libertar ele. Como é que você sairia desse tribunal? Que injustiça! Indignado. Como é que fica Deus? Como que Ele pode justificar homens injustos? Que é eu e você. Amados, no entanto, a Bíblia declara que Deus, de fato, justifica os ímpios. Entretanto, Ele não é injusto ao fazê-lo. O que permite ser justo mesmo quando Ele justifica os injustos? Quando Deus justifica um pecador, Ele não só declara que um homem é justo. Não é um veredito vazio, irmãos. Não é uma decisão aleatória. Não, não é. Mas também o constitui justo para que possa declará-lo justo. Esse é o significado único e redentivo da justificação. No entanto, é necessário cuidado aqui. Pois pela expressão feito ou constituído justo, Paulo não intenciona dizer que o homem é feito uma pessoa boa. Ele intenciona dizer que Deus o colocou na categoria judicial de justo. A razão pela qual dizemos isso é porque a justiça que Deus tem em vista, quando nos justifica, não é a nossa própria, mas a de outra pessoa. Que é quem, irmãos? Cristo Jesus. Quando Ele justifica, não é por causa de uma justiça que temos acumulado pela nossa obediência, mas pela obediência redentiva de Jesus Cristo. O que é ser justificado em outros termos, amados? É você mesmo como um miserável pecador ter sido comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E este Cordeiro andou em perfeição com tudo aquilo que Deus exigiu. E ele foi tido como maldito naquele madeiro. E ele tomou a forma humana para fazer isso, tanto para cumprir a lei de Deus e tanto para morrer na cruz. A forma humana, nasceu um menino,
Ele adquiriu isso justamente para nos justificar. O sangue dele era necessário ter sido derramado. Para que ele precisava ter morrido, irmãos? Ter sido crucificado, esfolado, para que eu e você pudéssemos ser representados por ele na eternidade. Então ele faz a mediação entre Deus e o homem. Ele é como se fosse o advogado nosso. Então quando Deus nos olha, ele olha para Jesus Cristo. Quando ele olha para as obras, ele olha para as obras de Jesus Cristo. Somente ele. E não nada em nós. Nós passamos pela santificação, e até mesmo a santificação, quem é o parâmetro? Quem é o nosso parâmetro para a santificação? Jesus Cristo. Nós tentamos obter em vida, fazer, pensar, ter o caráter, a mente de quem? De Cristo. Esse é o nosso objetivo. Cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos. Ou seja, pequenos representantes de Jesus Cristo. E isso com base nas obras dele. Então, amados, a justificação somente pela fé em Cristo é tudo para nós. É o Evangelho para nós. E pense que justificação envolve a lei, o pecado do homem, um veredito, um juízo e também uma libertação. É o Evangelho. É o Evangelho ou não é isso? É o Evangelho, irmãos. Tá? Então, continuando. A razão pela qual dizemos isso é porque a justiça que Deus tem em vista quando nos justifica não é a nossa própria, mas a de outra pessoa, que eu já disse que é a obediência de Cristo. Tá? Romanos 5, 17 ao 19 diz: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Que é quem ali? Adão. Quando Adão pecou. Por que Adão? Eu não queria Adão, mas Deus escolheu Adão para representar o início da humanidade, segundo as Escrituras, veio de um homem só. Veio de Adão. Então ele caiu e a morte reinou por um homem só. Muito mais aqueles que recebem de Deus, vê aqui, recebem de Deus graça, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. O que é dádiva, irmãos? Um presente. É uma dádiva. A justiça que nós recebemos é uma dádiva. Reinarão em vida por meio de um único homem. Você vê que a humanidade de Cristo é importante, irmãos? Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação. Você percebe que a Bíblia trabalha com representação. Isso é o que chamamos dos pactos, né, irmãos? O pacto da obra, né? Que Adão era o nosso representante, agora no pacto da graça nós temos um representante para os eleitos, que é Cristo, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você percebe que ele fala muitos, né? Não todos. Porque é aqueles que recebem a fé em Cristo Jesus. Somente Cristo é quem justifica. O agente da justificação, então, só pode ser um. É Cristo? Não. É Deus. Quem é o juiz, irmãos? Deus. Nós somos justificados por meio de Cristo. Mas quem justifica é Deus. Quem dá o veredito é Deus. Tá bom? O autor ou agente da nossa justificação é Deus, o Pai. Portanto, jamais venhamos a pensar que devemos justificar a nós mesmos diante de Deus através de nossas desculpas pelo pecado ou boas obras. O que acontece lá em Mateus capítulo 7? O que as pessoas tentam fazer lá? Vocês lembram? Quando Cristo fala: apartai-vos de mim, não vos conheço, trabalhadores da iniquidade. Vocês lembram o que elas tentam fazer? Se justificar com as suas obras. Profetizamos em teu nome. Mas Jesus
estive na igreja a vida inteira. Jesus, eu fui um pastor. Preguei tanto, tantas pessoas vieram à conversão. Isso não importa. Se eu não estiver em Cristo, se eu não crer verdadeiramente em Jesus, não existirá esperança para mim. E pode ser quem for. Pode ser quem for. Tá? É Cristo quem salva, e não suas obras. Só Deus pode justificar através do seu Filho. Porque meu Salvador sem pecados morreu. Minha alma pecadora é liberta então. Entretanto, ser justificado não significa sermos deixados como se nunca tivéssemos pecado. E nada mais. Ao contrário, a justificação também envolve ser considerados e aceitos como justos. A boa nova é que Jesus Cristo não somente assumiu de uma vez por todas nossos pecados imundos, mas que Ele também nos veste para todos sempre com sua imaculada justiça. Apocalipse diz lá que os eleitos estarão vestidos, não estarão? Com vestes brancas. Aquela vestimenta é a justiça de Cristo. É a santidade de Cristo. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, a justiça de Deus chega até nós somente em Cristo. Então, o agente da justificação é Deus, por meio de Cristo. Tá bom? E aplicado através do Espírito Santo. Então, olha a Trindade trabalhando aí, cuidado para você não confundir. Isso aqui é pergunta de prova, hein? Romanos 3, 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício. Quem que ofereceu? Quem que justifica? Aquele que próprio ofereceu. Tá? Para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá? Ele fala que deixou impune, porque ele fala do período até que Cristo viesse à terra, tá bom? E morresse pelos nossos pecados. Romanos 8,33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que é o agente? É Deus quem os justifica. Tá bom? Então somos justificados pelas obras de Cristo. Por que então somos justificados? Há algo que Deus vê em nós? Não. Há algo que podemos fazer para nos tornar melhores candidatos à salvação? Não. O que devemos fazer para sermos salvos? A palavra de Deus nos dá uma única resposta. Nós encontramos nossa salvação não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Somos justificados pela graça dele. Tito 3, versos 5 e 7. Não é por nada operado em nós ou feito por nós. É nele que temos a redenção, ou seja, em Cristo. Nós somos justificados pelo seu sangue. É por causa dele que temos remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por isso é que numa profecia de Jeremias, nos é dito que o Salvador será chamado de Senhor Justiça Nossa. Isso está em Jeremias 23, verso 6. Senhor Justiça Nossa. Nós somos aceitos somente através de Cristo. A nossa justiça não é uma parte de nós. Jesus é a nossa justiça. Tá? Não é a nossa fé ou obediência. Né? Então eu preciso dar ênfase nisso, porque isso é algo muito bem distorcido hoje. Olha lá. Nossos pais batistas tiveram bom senso de explicar, mais uma vez, que o que de fato é a justiça salvadora. Olha o arminianismo que diz. O arminianismo tradicional afirmava que nossa fé, em vez de nossas obras, ocupa o lugar da nossa justiça. Por quê? Os arminianos falam que ter fé em Deus, ter fé em Cristo, é uma disposição do homem. Por isso que eles falam, basta você crer. Mas as Escrituras dizem que a fé é o quê, irmãos?
dom de Deus. Então, nós temos que entender que não é nada em nós, nem muito menos a fé. Não é a fé que justifica. É Cristo. O meio pelo qual Deus encontrou para reconciliar os homens consigo próprio foi através de Cristo. Então, tanto o seu Filho quanto a fé provém dele. Tá? O pensamento reformado tradicional rejeitou essa construção dos arminianos. Por isso que o cânone de Dort, ele enquadrou o arminianismo como o quê? Heresia, irmãos. Heresia. História da igreja é tudo, amados. Tá? Deus não aceita graciosamente nosso ato de crer em lugar de outros atos justos que deveríamos ter feito, mas não fizemos. Nenhum, nem outro. Ele tão pouco aceita o nosso arrependimento. Já pensou se chegar lá, Jesus, mas eu parei de beber, parei de fumar, e você não vai me aceitar? É por isso que somos justificados, irmão. Talvez você encontre lá um cachaceiro alcoólatra, justificado. Você tem dúvida disso? Olha, se olhar a prostituta, lá na fila do lado dos justificados, aí você fica assim, nossa o quê? Você é mais merecedor do que ela que você estava na igreja? Quem justifica é Cristo, irmãos. E às vezes nós estamos na igreja e nós não entendemos esse conceito. Nós não entendemos. Eu oro a Deus com toda a sinceridade do meu coração, irmãos. Eu falo, arranca meu ministério, arranca tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Mas eu não quero viver uma hipocrisia, Senhor. Tira tudo. Isso aqui não representa nada para mim, irmãos, se eu não for salvo em Cristo Jesus. Então o que interessa para nós? Ele tão pouco aceita o nosso arrependimento, a sinceridade da nossa oração, ou qualquer outra obediência evangélica substituta como nossa justiça. Deus estabeleceu Jesus Cristo, eu coloquei até aqui grifado, como o único que necessitamos. Ele é a nossa sabedoria, a nossa santidade, nossa redenção. Deus nos justifica imputando a nós a obediência e a santificação de Cristo. A essência do Evangelho é que, abre aspas, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Por isso que ele é a luz do mundo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há ninguém que venha a Deus de outra maneira, somente por meio da obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Romanos 5, 17 e 19. E esse homem é Jesus. Tá? Justificados pela fé. Por esse motivo é que pela fé descansamos em Jesus Cristo e em sua justiça. Nós ouvimos a palavra e nós respondemos. Nós cremos em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé, e não por obras. No final, não é assim que queremos? Por meio de Jesus Cristo é que encontro minha liberdade do pecado. Aqui você entende o porquê que os arminianos falam da perda da salvação. Estão entendendo por quê? Porque conforme o que eles fazem, eles são salvos ou não. A justificação é baseada em obras. E isso é heresia brava, irmão. Brava. Tá? Por que descansamos e nos alegramos? Porque o ato de Cristo nos justificar é imexível. É imutável. Isso significa que vamos viver pecando deliberadamente? Claro que não. Claro que não. Tá? E não por obras. No final não é assim que queremos? Claro. Por meio de Jesus Cristo é que encontro minha liberdade do pecado. Nós somos salvos pela fé em outra pessoa. Mas a salvação de tal forma é um presente. E nós somos tão ávidos por louvor que a Escritura nos conforta e humilha ao anunciar que foi pela graça que fomos salvos, mediante a fé. Que até mesmo a fé não é algo que se origina em nós. Esta também é um dom de Deus. Efésios 2 fala isso. Dessa forma, o que é justificação
Justificação é um ato de livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Louvado seja o Senhor por seu benefício que recebemos por meio do Senhor Jesus Cristo. Tá? Coloquei alguns textos aqui, esse material eu vou mandar para os irmãos, tá bom? Mas eu grifei aqui porque é tudo por meio de Cristo, tá? Que vem mediante a fé em Cristo, tá? A justiça que procede de Deus. Olha aqui, mediante a fé em Jesus Cristo. Tá? Então os textos sempre vão enfatizar que Jesus é o meio para justificar. Tá bom? Fé salvífica. Por que Deus escolheu a fé e não outra graça como meio instrumental da justificação? A razão não é que a fé seja o dom de Deus apenas, né? Todas as graças são os dons de Deus, e no entanto, apenas a fé é o meio instrumental da justificação. Romanos 4,16, 1 Coríntios 1, né, indicam que a fé é o instrumento, porque a fé exemplifica o fato de que a justificação acontece unicamente pela graça, com base na justiça de outro. Deus nos justifica pela fé, para que saibamos que a salvação acontece somente para a sua glória, né? Somente pela graça e através de Cristo somente. A fé é a mão vazia que se apega a Cristo. Fé significa se apossar, receber, olhar. Portanto, a fé justifica porque concentra toda a atenção em Cristo. Tá bom? Então, ter fé não é algo subjetivo. Ter fé é ter a sua atenção, ter o seu coração, ter a sua vida voltada para aquele que te justifica. Por isso que o ex-cego, quando curado, e quando teve um encontro com Cristo, ele se prostrou e adorou a Jesus. Por quê? Porque a fé que ele recebeu direcionou todo o seu ser para Cristo. Tá bom? Tá aí, ó. Romanos 4,16, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. É mediante o que então? A fé é mediante o que então? A graça. Tá bom? É dádiva. Olha só, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Um texto muito bom esse aqui, ó. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Tá bom? E paramos aqui.